Estimados alunos, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica, sobre o SAEB. Mais uma vez com as questões de matemática, trago a vocês ali a parte 2. Meu nome é Hugo Henrique e vou estar conduzindo com vocês aqui dentro desse rol das questões de matemática. Vamos avançar? Temos aqui então o descritor 3, que fala que a gente, dentro da área da geometria, avalia a capacidade do estudante de identificar as propriedades e classificar triângulos, com base na comparação das medidas de seus lados e ângulos. Em outras palavras, o aluno precisa analisar um triângulo e determinar o tipo que ele pertence. Isso envolve reconhecer-se pelas medidas dos lados, se o triângulo é equilátero, todos os lados iguais, isósceles, dois lados iguais, ou escaleno com todos os lados diferentes, distintos. Pelas medidas dos ângulos, o triângulo é retângulo, possui um ângulo reto de 90 graus. Acutângulo, todos os ângulos agudos menores que 90 graus. Obtusângulo, possui um ângulo obtuso maior que 90 graus. Muita atenção para esse perfil de triângulo, certo? O retângulo, o acutângulo e o obtusângulo, então a gente tem isso como caracterização. Lembrando que a gente tem um ângulo obtuso, cujo ângulo seja maior do que 90 graus, e ali a gente tem a caracterização acaba sendo obtusângulo a partir disso, tá? Quando temos ângulos inferiores ali a 90 graus dentro de um triângulo, a gente denomina ele como acutângulo, certo? Então a gente acaba tendo ali isso como base de referência. Então atenção que isso pode estar orientando e auxiliando vocês ali no decorrer da prova e no decorrer das questões. Então vamos ali, questão 1. Um triângulo possui três lados com medidas diferentes. Como ele pode ser classificado? Então a gente tem que aqui, não tem muita dúvida, a gente vai estar trabalhando sobre o triângulo escaleno. Perfil desse componente, ali deu a configuração dele. Questão 2. Se um triângulo tem dois lados de 5 centímetros e um lado de 7 centímetros, qual a sua classificação? Perceba que a gente está falando com dois ângulos e dois lados iguais, certo? Então a gente vai estar trabalhando ali com o triângulo isósceles, certo? Aqui nessa configuração indica que se eu tenho dois lados iguais, eu tenho dois ângulos iguais, certo? Então, se eu tenho três lados diferentes, eu tenho três ângulos internos diferentes. Se eu tenho três lados iguais, eu tenho correspondentemente a três ângulos iguais, certo? Então, aqui a gente tem isso como base de informação, ok? Mais uma questão. Qual é a classificação de um triângulo que possui um ângulo interno medindo 90 graus? Então, estamos falando de um triângulo retângulo. Aqui, ó. Observe a figura de um tripé de câmera fotográfica. Pode-se notar que as três pernas do tripé formam um triângulo denominado ABC. Considere que os ângulos dos vértices A e B desse triângulo medem, respectivamente, 40 graus e 87 graus. O valor do ângulo C em graus é... Então, vamos dar uma olhada ali. Primeiramente, pessoal, quando a gente analisa a soma dos ângulos internos de um triângulo, obrigatoriamente eles têm que ser igual a 180 graus. Então, o que a gente faz? A gente vai somando os três ângulos em questão, tem que dar 180 graus. O ângulo C eu troquei pela variável x, pela incógnita x, por margem de costume matemático. Mas, assim, se eu poderia colocar como ângulo C, que estaria tudo certo também. Então, vou somar os dois valores que eu tenho, que vai dar 127 graus. Esse valor que ele está positivo, eu jogo para o outro lado alternando a operação matemática, ele passa como negativo. Então, ali, ó, 180 menos 127 vai dar um ângulo correspondente a 53 graus, certo? Então, é isso que a gente tem como base de referência, nada demais, letra A como resposta, ok? Bom, agora aqui, ó, um triângulo com todos os lados medindo 6 centímetros também pode ser classificado. Então, ó, preste atenção. Se todos os lados, gente, são iguais, a gente vai estar trabalhando com um triângulo equilátero, certo? Então, a gente vai estar trabalhando com um ângulo agudo, tá? Ângulo agudo, lembrando, ele é menor do que 90 graus. Só que assim, eu tenho três ângulos inferiores a 90 graus, e a gente tem uma denominação para isso também. A gente pode chamar esse componente de acutângulo, porque nenhum dos seus ângulos atinge pelo menos 90 graus ou é superior a eles. Então isso é mais uma forma de denominação que a gente acaba tendo ali para fazer essa correspondência, ok? Vamos ali para a próxima questão. Se um triângulo possui ângulos internos de 110, 40 e 30 graus, qual sua classificação? Perceba, eu tenho um ângulo que ele é superior a 90 graus. Então apareceu isso, automaticamente é obtusângulo. A gente tem um ângulo obtuso interno a ele. Então essa é a classificação, ok? Avançando aqui, ó. Observe a figura e determine o valor de x. Então, vamos dar uma olhada que temos ali. Então, eu tenho o triângulo EFG
ele está me dando ali um quadradinho com pontinho no meio, no ângulo F, isso indica que ele é 90 graus. Lembrando que se a gente está trabalhando ali com um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Eu já tenho 90. Então ali, o ponto E somado com o ponto G, então isso juntos tem que dar 90 graus. Mas assim, eu tenho um ângulo de referência e esse ângulo é 120 graus. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar, por exemplo, e analisar que a partir do ponto F, passando pelo ponto G, eu tenho uma projeção que ele está representado por pontilhado. Esse pontilhadinho indica que a gente vai estar trabalhando com o que a gente chama de ângulo raso. O ângulo raso indica que numa linha reta, os ângulos que ali pertencem juntos, somados, tem que dar 180 graus. O que acontece? Eu já tenho 120, falta quanto para mim chegar ali em 180? Fazendo as contas, eu vou ter 180 menos 120, vai dar 60 graus. Isso indica que o ângulo G vale 60 graus. Muito bem, o meu F vale 90, eu tenho um que vale 60, eu tenho outro ângulo que eu não sei quanto vale, que é x, e isso é igual a 180 graus. Lembrando que isso é propriedade de um triângulo. Então, somando 90 mais 60, isso vai dar 150. Esse 50 que está positivo passa para o outro lado e fica negativo. E fazendo 180 menos 150, chegamos ali a um ângulo então de 30 graus, tendo a representação como resposta a alternativa A. Ok? Bom, vamos ao descritor 30. O descritor 30 fala que calcular o valor numérico de uma expressão numérica, avalia a habilidade de substituir letras das variáveis por números e, em seguida, resolver a expressão matemática resultante. Essa competência é fundamental para a transição da aritmética para a álgebra, pois permite ao aluno ver a letra não apenas como um símbolo, mas como um espaço reservado para um valor. O processo de resolução envolve duas etapas: substituição, troca cada letra pelo número correspondente, e o cálculo aplica a ordem correta das operações, parênteses, expoentes, multiplicação, divisão, adição, subtração, para encontrar o valor final da expressão. Avançando aqui, olha o que temos. Qual é o valor numérico da expressão? 5x menos 3y. Só desse jeito a gente não consegue calcular, mas olha as informações adicionais. Quando x igual a 4 e y igual a 2. Ou seja, aonde aparece x eu tenho que trocar por 4, e aonde aparece y eu tenho que trocar por 2, e eu dou seguimento na minha situação. Então, ao invés de 5x, passa a ser 5 vezes 4. Ao invés de 3y, 3 vezes 2. Fazendo 5 vezes 4 vai dar 20, 3 vezes 2 vai dar 6. Fazendo ali a operação de 20 menos 6, temos ali 14 como resposta, letra A como representação. Certo? Na questão 2, calcule o valor da expressão a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado para a igual a 1 e a igual a 3 e b igual a 1. Muito bem, então todo lugar que aparece a letra A eu troco por 3, todo lugar que aparece a letra B eu substituo por 1. Então ali a ao quadrado passa a ser 3 ao quadrado, 2 vezes a vezes b passa a ser 2 vezes 3 vezes 1. Mais b ao quadrado, que passa a ser 1 ao quadrado. Eu vou desenvolver inicialmente ali, então, as potências, e daí aquela parte central, eu faço a multiplicação. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, isso vai dar 9. 2 vezes 3 vezes 1 vai dar 6. E 1 ao quadrado continua sendo 1. Agora eu somo 9 mais 6 mais 1, isso é igual a 16. Como resposta temos aqui a letra A. Questão 3. Qual o valor de x mais 1 ao quadrado quando x vale 5? O que eu tenho que fazer? Aonde aparece o x, eu obrigatoriamente substituo por 5. E eu faço a operação matemática que está dentro do parênteses. 5 mais 1, 6. E 6 ao quadrado é igual a 36. Temos como resposta, então, a letra B. Avançando na questão 4. Encontre o valor numérico de m menos n divididos por 2 para m igual a 10 e n igual a 8. Perceba que aquele risco da divisão contempla apenas o n. O m está fora disso, certo? Então, olha como que vai ficar. No lugar do m eu substituo por 10, o n substituo por 8. Então, ao invés de m menos n divididos por 2, passa a ser 10 menos 8 divididos por 2. Na matemática, a divisão é prioritária, então vou fazer 8 divididos por 2, que vai dar 4. E, por sua vez, 10 menos 4, que vai dar 6. Aí já encerramos essa questão. Resposta alternativa B. Questão 5. Qual o valor da expressão x ao quadrado menos 3x mais 1 quando x igual a 2? Nesse caso, você tem uma
tendência natural de pensar em fazer o desenvolvimento de uma equação de segundo grau. Não existe essa necessidade, porque ele já te dá a raiz da equação. Então, aonde tem o x, eu troco por 2 e desenvolvo meu cálculo. Então, olha como que fica. Ao invés de 4x ao quadrado, passa a ser 4 vezes 2 ao quadrado. Menos 3x passa a ser menos 3 vezes 2. Mais 1 continua. Potência é prioritária, desenvolvo ela por primeiro. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, agora eu vou realizar as multiplicações. Ali, 4 vezes 4 vai dar 16. E ali, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, olha como que fica. 16 menos 6, isso vai dar 10. E 10 mais 1, isso vai dar 11. Então, temos como resposta aqui a alternativa A, ok? Avançando para a questão 6. Então, olha o que temos. Para A igual a menos 2 e B igual a 3, qual é o valor da expressão A mais B ao cubo? Então, vamos dar uma olhada para ver o que a gente consegue fazer. Primeiramente, imagina aqui ó, uma situação financeira, tá? Assim, de repente ali você está devendo R$2 para uma pessoa e você tem R$3 para pagar. Muito bem, você paga essa pessoa, você quita essa dívida e ainda fica com R$1. Só que esse R$1 tem que elevar à terceira potência. Aqui tem um porém, o número 1 não importa quantas vezes você multiplique ele por ele mesmo, o resultado sempre vai dar 1, certo? E aqui a gente vai ter como resposta a alternativa C, ok? Avançando aqui para a questão 7, diz assim: ao alugar um veículo, geralmente há duas partes a pagar. Uma depende do número de dias que você aluga o carro e a outra do número de quilômetros que você roda com ele. A locadora Aluga Rápido oferece as seguintes condições. Então, R$35 por dia, mais 20 centavos por quilômetro rodado. Então, olha o que ele fala ali. A seguinte forma fornece o custo do aluguel. Então, o custo é 35 vezes a quantidade de dias, mais 0,20 vezes a quantidade de quilometragem rodada. Olha o que aparece ali. Roberto alugou por 10 dias e rodou 1.000 quilômetros. O custo do aluguel foi de... Vamos dar uma olhada. Então a gente vai pegar aquela equação e no lugar de dias substituímos por 10 e quilometragem substituímos por 1.000. Fazemos então a multiplicação. Ali, 35 vezes 10, isso vai dar 350. E fazendo ali 0,2 vezes 1.000, aquilo ali fazendo os cálculos, você vai chegar que aquilo vai dar 200. E somando 350 mais 200, isso aqui vai dar 550. Temos então como resposta a letra D, ok? Então, bem tranquilo esses conceitos. Então, fiquem sempre atentos com esse perfil da questão, ok? Agora, vamos dar uma olhada no descritor 36, que ele pede para a gente resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabela ou gráfico, que avalia a habilidade de interpretar e extrair dados de representações visuais para solucionar uma questão. Essa competência vai além de simples leitura de números. Ela exige que o aluno compreenda a estrutura, entenda o que cada linha, coluna, barra ou setor gráfico representa, identifique a informação, localize os dados relevantes para o problema, ignorando as informações desnecessárias, relacione os dados, compare valores, calcule totais, encontre diferenças ou faça projeções com base nas informações visuais. Então, olha o que temos aqui, ó. Na primeira questão, analisar uma tabela. A tabela a seguir mostra o número de visitantes em um museu durante os 4 primeiros meses do ano. Então, temos os meses de janeiro a abril, total de visitantes, 1.800, 1.650, 2.100, 1.950. E olha que ele pergunta, qual foi a diferença entre o número de visitantes no mês com mais visitas e o mês com menos visitas? Gente, se ele quer a diferença, é só uma conta de menos do valor maior, que aparece ali, menos o menor. O valor maior corresponde ao mês de março, 2.100 visitantes. O valor menor ao mês de fevereiro, que temos ali então 1.650 visitantes. E fazendo essa conta de menos, 2.100 menos 1.650, temos como resposta 450, alternativa D, leitura simples, ok? De uma tabela. Vamos avançar. Aqui, ó, questão 2. O gráfico abaixo representa a quantidade de carros vendidos em uma concessionária nos meses de janeiro, fevereiro e março. Analisando os gráficos, qual a média e o valor médio de vendas de cada mês? Então aqui, muita atenção. Tá? Primeira coisa, a gente tem que verificar o que o gráfico está querendo dizer. Então, o nome do gráfico geralmente ou está em cima ou está na lateral, geralmente escrito ali de baixo para cima, como aparece. Ó.
quantidade de carros vendidos, que a gente vai ter uma legenda desse gráfico ali. Então, assim, percebam que a gente vai estar trabalhando com quantidades pares, ó, 2, 4, 6, 8 e assim vai. Então, se de repente você tem que um gráfico ele não finaliza necessariamente na linha apontada, mas no intermédio entre um valor e outro, então é o número ímpar que aparece entre aqueles valores ali. Então, esse é um ponto importante para a gente fazer a leitura. Outro ponto importante é a gente saber que a gente tem 3 referências correspondentes a 3 meses. O que eu quero que você perceba aqui, ó. Então, vamos trazer aqui, ó, para o mês de janeiro. Perceba que aqui a coluna ela subiu até esse ponto. E esse ponto está aqui, entre a quantidade de 18 e 20 carros. Eu não posso vender uma quantidade assim inferior a uma unidade cheia. Então, aqui isso quer dizer que no mês de janeiro foi vendidos então 19 carros. Vamos avançar para o mês de fevereiro. Então, vamos subir aqui essa coluna até o topo dela. E o topo dela corresponde ao número 26. Isso quer dizer que no decorrer do mês de fevereiro foram vendidos 26 automóveis. Mês de março, então vamos dar uma olhada para a gente identificar. No mês de março aparece aqui ó, o valor numérico. Esse valor numérico encontra-se entre 14 e 16, ou seja, é um total de 15 veículos. Somando então, no mês de janeiro, 19, com fevereiro, 26, com os 15 de março, chegamos em uma totalidade então de 60 veículos vendidos. E ele quer saber a média. Então, a média, o que fazemos? Fazemos a soma de todos os carros vendidos e aí a gente divide pelo número de meses em questão. No caso em questão, 3 meses. E ao fazer 60 divididos por 3, chegamos em uma média mensal de veículos vendidos de 20 carros, certo? Então, vamos dar uma olhada na nossa próxima questão. Mais uma vez, a gente vai estar trabalhando com a ideia de tabela. Então, olha o que fala ali. Ó. A tabela mostra a quantidade de caixas de doação recebidas por uma ONG em uma semana. Então, ele dá ali de segunda a sexta-feira, quantidade de caixas recebidas também ao longo de cada dia. Ele quer saber qual foi a média diária de caixas de doações recebidas nessa semana. Então, o que acontece? Primeiro passo, a quantidade de caixas que aparece, eu vou ter que somar, pegando os dados de segunda até sexta-feira. Então, vou somar ali 25 mais 30 mais 45 mais 35 mais 50. Somando tudo, tivemos um total de 185 caixas de doações que foram recebidas no decorrer de uma semana. Então, como calculamos a média? Eu vou dividir esse valor pela quantidade de dias que eu tenho na semana avaliada ali, no caso em questão, 5 dias. E fazendo 185 divididos por 5, chegamos então a uma quantidade média de 37 caixas por dia. Mas percebo que teve dias que eu recebia mais, porém teve dias que eu recebia menos, por isso a gente acaba tratando ali como uma média, ok? Vamos avançar. Olha o que acontece. Uma pesquisa foi realizada com 1.200 pessoas sobre o seu meio de transporte preferido. O gráfico de setores mostra o resultado. Então, olha aqui, ó, transporte de carga. Ele coloca ali dutoviário, aquaviário, aéreo, ferroviário, rodoviário. Então perceba, gente, temos diversas modalidades de transporte, seja por terra, por ar e por água, mas ele faz a seguinte abordagem. Então aqui a gente tem um panorama total, 1.200 pessoas corresponde a 100% dessa integração, e olha o que ele quer saber, com base no gráfico, quantas pessoas preferem o transporte rodoviário. Então vamos ao rodoviário. Perceba que aqui o rodoviário, ele aparece aqui com uma abordagem de uma quantidade de 30%. Muito bem. Então o que temos ali? 30% é uma parcial dos 1.200 pessoas ali entrevistadas. Então usamos regra de 3 para estar fazendo isso. Então o 100% total de pessoas pesquisadas foram ali 1.200. A quantidade que eu quero avaliar, 30% que vale X pessoas, não sei. O que eu faço? A multiplicação cruzada. De um lado 100 vezes X sem X, do outro lado 1.200 vezes 30, a gente vai ter como informação. A gente consegue avaliar fazendo simplificação. Os dois zeros do 100, como está no final e não tem outro número diferente de zero na sequência, eu posso simplificar pelo 1.200, que também tem zeros ao final. Então eu corto os dois zeros do 100 com os dois zeros do 1.200 e vai ficar ali, ó, x, 1 vezes x que vai dar x, que é igual a 12 vezes 30. E fazendo essa multiplicação, chegamos em um valor total de 360. Isso quer dizer que 360 pessoas ainda preferem ou têm mais segurança com o transporte rodoviário. Questão alternativa à letra D. Ok?
Questão 6. A tabela a seguir mostra o número de alunos matriculados em 3 cursos de uma escola de idiomas. Então, temos ali os cursos de inglês, espanhol e alemão, turmas matutinas e vespertinas. Então, assim, turmas da manhã e turmas da tarde. Temos ali, com base na tabela, qual é o número total de alunos matriculados em todos os cursos no período da manhã. Então, a gente está falando apenas das turmas matutinas, ok? Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqueles valores. Ao fazer 120 mais 80 mais 45, isso aqui vai dar um total, então, de 245 estudantes. Ou seja, nossa resposta, então, letra B. Tudo com análise de tabela ou análise de gráfico. Então, assim, é bom a gente estar bem atento a essas informações. E aqui, ó, questão 5. A tabela 1 mostra a venda de livros em uma livraria no mês de maio. O gráfico em barras 2 mostra a venda de revistas no mesmo mês. Então, olha o gênero que temos ali: ação, romance, ficção, comédia, com as suas respectivas unidades vendidas. O gráfico 2, então ele mostra ali a venda de revistas em maio. Então, temos revistas esportivas, de moda, tecnologia e notícias. Então, olha o que ele pede. De acordo com as informações, qual foi a diferença entre o número de livros de romance, ou seja, a gente quer trabalhar com o número 200, e ali, ó, e o número de revistas de notícia vendidas em maio? Então, revista de notícias, temos ali a barra à direita, certo? E ela está no valor máximo, e o valor máximo é um total de 110. Como ele quer saber a diferença, é uma conta de menos, do maior menos o menor. Então, aqui, o que fazemos, então? Vamos pegar, analisar a quantidade de análise de romance, livros lidos, 200, ali, de notícias, 110, e basta fazermos a conta de menos, 200 menos 110, chegamos ali em 90. Então, ele quer saber a diferença é expressa pela letra B. Então, temos ali 90 unidades ali que foram mais analisadas no decorrer desse período, ok? Vamos para a última questão. No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Então, muita atenção com a legenda, tá? Não tem meio gol ou um quarto de gol, ou é gol ou não é. Então, a gente vai estar trabalhando sempre com números inteiros, tá? Embaixo ali é apresentadas as datas das partidas, mas isso, as datas até é irrelevante, mas o importante é que a gente perceba que tem esses 10 confrontos. Ali em cima tem mais uma legenda bem importante também. Ó, os gols marcados, então ele é representado por um pontilhadinho com uma bolinha no meio, certo? E os gols sofridos por esse clube de futebol, então ele é expresso por linha contínua com uma bolinha aonde tem a representação de gols. Então, olha o que acontece ali, ó. Considerando que nesse campeonato as equipes ganham 3 pontos para cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto em caso de derrota, a equipe em questão, ao final da 10ª partida, terá acumulado um número de pontos igual a quanto? Então, vamos dar uma olhada. Primeiro passo, vamos analisar partida por partida, certo? Então, assim, na primeira partida, primeira rodada, perceba, esse clube, ó, essa descrição indica aqui, ó, gols marcados. Então, a equipe fez 2 gols. E aqui, ó, perceba que a gente sempre vai refletir aqui na vertical. Então, aqui, ó, refletindo na vertical, é o número 2, quantidade de gols que essa equipe fez. Aqui vem o 0, que é a quantidade de gols que essa equipe tomou. Ou seja, ela venceu esse jogo por 2-0, garantiu 3 pontos. Segunda rodada, perceba, ó, aqui representa os gols marcados. Essa equipe fez 1 gol. E aqui em cima está a quantidade de gols sofridos. Ou seja, ela fez 1 gol e sofreu 4. Então ela teve uma derrota de 4-1. Então, assim, ela não acumulou ponto nessa rodada. Terceira rodada, perceba aqui, ó, a gente vai ter que se equipara, por exemplo, aqui, tanto a equipe que marcou quanto a equipe que recebeu os gols ali. E tudo isso, gente, indica que a representação é o número 3. Ou seja, houve um empate de 3-3, essa equipe ganhou 1 ponto. Quarta rodada. Perceba que aqui, ó, o gráfico ele avança para baixo até tocar o menor valor possível, que é o 0. Ou seja, essa equipe não fez nenhum gol. Em compensação, a quantidade de gols sofridos foi lá em cima. E essa equipe sofreu 5 gols. Isso quer dizer que na quarta rodada, essa equipe levou uma goleada de 5-0. Quinta rodada. Vamos avançar aqui, ó, no dia correspondente a 25/2. Então, essa equipe, ela fez 2 gols e também ela tomou 1 gol. Ou seja, teve uma vitória de 2-1
então garantiu mais 3 pontos. Aqui, ó, sexta rodada. Olha o que temos aqui, ó. Essa equipe, de repente, ela acabou realizando ou produziu futebol para marcar 3 gols e levou apenas um gol. Isso quer dizer que no final das contas essa equipe ganhou por 3-1 e garantiu mais 3 pontos. Aqui ao ladinho, na data de 11/3. Então perceba que aqui, ó, a mesma quantidade de gols sofridos foram a mesma quantidade de gols feitos. No caso em questão, 2. Então o jogo acabou 2-2. Isso indica que esse clube então garantiu mais um ponto. Vamos para a oitava rodada. A oitava rodada aparece aqui, ó, esse quadradinho que vem com pontilhado no número 1. E aqui embaixo a gente vai ter a representação desse comportamento aqui no número 0. Isso quer dizer que essa equipe ganhou por 1-0, garantindo assim mais 3 pontos. Nona rodada. Perceba que de repente essa equipe ela veio e ela não fez nenhum gol. Porém, ela não tomou nenhum gol também. Ela empatou em 0-0 e garantiu assim mais um ponto, certo? Décima e última rodada, no dia 1º de abril. Então essa equipe disparou e ela fez ali um total de 3 gols. Porém, no final das contas ali, o que acontece? Não tomou nenhum gol. Isso quer dizer que essa equipe acabou vencendo por 3-0, garantindo assim mais 3 pontos. Agora o que fazemos? Somamos toda a pontuação. Então eu vou somar aqui, ó, 3 mais 1, 4, 4 com mais 3, 7, 7 com mais 3, 10, com mais 1, 11, com mais 3, 14, com mais 1, 15, com mais 3, 18 pontos. Isso quer dizer que essa equipe ali teve como resposta a letra C, certo? Gráficos, tabelas são de suma importância para análise na matemática. Então sempre fique atento, porque ali tem informações que é de suma importância. Então sempre atentos com esses conceitos, porque aqui a gente precisa dessas informações para a gente estar desenvolvendo a questão, ok? Um forte abraço, finalizamos por aqui, até a nossa próxima aula.